E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Gregor. E eu sou o Carlos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, mesmo sendo muito falado, ainda gera muita dúvida: o sistema prisional brasileiro. Exatamente. Afinal, para que serve a prisão? É só para punir quem comete crimes ou também para ajudar essas pessoas a se reintegrarem na sociedade? Essa é a grande questão. Punir ou ressocializar? Vamos tentar explicar de um jeito simples o que a gente descobriu no nosso trabalho da faculdade. Antes de mais nada, é legal entender de onde vem essa ideia de prisão. Antigamente as punições eram bem diferentes, né, Carlos? Sim, no passado o castigo era físico mesmo. Tortura, trabalhos forçados, até pena de morte. As pessoas eram punidas em público para servir de exemplo para todo mundo. E a prisão, como a gente conhece hoje, começou a surgir lá pelo século XVIII, influenciada por pensadores como Michel Foucault e Cesare Beccaria. Isso. Beccaria, por exemplo, defendia que a punição devia ser proporcional ao crime, sem crueldade. E Foucault analisou como a prisão passou a ter um papel disciplinar, tentando mudar o comportamento das pessoas. O problema é que, com o tempo, essa ideia de educar o preso acabou se perdendo, ou talvez nunca tenha acontecido de verdade. Pois é, na teoria, a prisão deveria punir e também ajudar o preso a voltar para a sociedade de um jeito melhor. Mas, na prática, a gente vê que é o contrário. O ambiente prisional acaba sendo muito mais punitivo do que educativo. E isso se reflete nos números. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maioria das pessoas que sai da prisão volta a cometer crimes. É um ciclo. E dá para entender o porquê. Dentro das prisões, o preso convive com violência, falta de assistência psicológica e ainda acaba se aproximando de facções criminosas, né? Ou seja, em vez de reeducar, a prisão muitas das vezes aperfeiçoa o crime. E tem outro ponto gravíssimo, que é a superlotação, né? Verdade, o Brasil tem mais de 850 mil presos e faltam mais de 200 mil vagas nos presídios. Isso faz com que muita gente viva em condições desumanas. Teve até uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo que o sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Basicamente, o STF disse que as prisões violam os direitos humanos. É uma situação que lembra um campo de concentração moderno. Como diz uma pesquisadora chamada Antônia Lopes Espina, falta higiene, alimentação adequada, atendimento médico e o Estado simplesmente não dá conta. No fim, o preso deixa de ser visto como ser humano, né? E isso é um grande erro, porque ele perde o direito à liberdade, mas não à dignidade. Uma das ideias que a gente estudou é a do autor Norman Morris, que fala sobre uma seleção racional no sistema prisional. É basicamente dividir os presos conforme o tipo de crime e o risco que eles oferecem, né? Isso. Assim, quem cometeu crimes leves e tem chances de se reintegrar poderia cumprir pena em ambientes mais educativos, com trabalho e estudo. Já os casos mais graves ficariam em locais mais restritos. Parece simples, mas o problema é que o Brasil investe pouquíssimo nisso. Segundo o Instituto Justa, só 0,001% dos orçamentos estaduais vai para políticas de reintegração. E aí o sistema continua o mesmo, lotado, violento, sem oportunidades reais de ressocialização. No fim das contas, a gente percebe que a prisão brasileira cumpre bem o papel de punir, mas falha completamente em reeducar. E esse fracasso não é só por falta de estrutura, mas também de visão. O Estado ainda enxerga o preso como alguém que deve ser esquecido e não como alguém que pode ser recuperado. A gente precisa lembrar que um sistema prisional justo é aquele que protege a sociedade, mas também oferece uma segunda chance. É isso aí. E enquanto a gente não encarar o preso como um ser humano com direitos, o ciclo da violência vai continuar. Valeu por ouvirem até aqui. Esperamos que essa conversa tenha ajudado vocês a entender melhor esse dilema entre punir e ressocializar. E é isso aí. Muito obrigado, até mais.